Só um minutinho, meu povo, que eu estava partilhando o tablet aqui com a minha esposa, com a Aninha. Aí estavam umas cifras de uma letra de uma música aqui. Eu acho melhor não cantar, é melhor eu abrir mesmo a minha pregação. Porque senão vocês vão ficar muito frustrados e decepcionados. E é sobre frustração e decepção que eu queria conversar com vocês hoje. A gente passa por muito por isso na vida da gente, por momentos de frustração e de decepção. Frustração, quando eu penso na palavra frustração, a ideia que eu tenho na minha cabeça é de algo que não aconteceu, e aí eu fiquei frustrado, ok? É o que vem na minha cabeça, eu nem pesquisei isso. Me frustrei, queria que algo tivesse acontecido e não aconteceu. A decepção é parecido, mas é como se... E aí quando eu penso em decepção, eu penso em pessoas. Que é quando as pessoas não atenderam a sua expectativa. Eu tinha uma expectativa de você e me decepcionei. Eu queria que algo tivesse acontecido, não aconteceu e eu fiquei frustrado. Como que a graça de Deus pode ajudar a gente a lidar com esses sentimentos de frustração e sentimentos de decepção que nós passamos? Eu vou lembrar vocês de algumas coisas que a gente conversou já aqui. Vocês sabem que eu gosto muito daquele filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han, que escreveu A Sociedade do Cansaço. Na Sociedade do Cansaço ele fala que nós vivemos uma sociedade com excesso de positividade e uma sociedade com muita produtividade. De que você vai ser sempre bom, de que você vai sempre conseguir. Parece que isso ajuda a gente a se frustrar. Ele também tem um outro livro que é A Sociedade da Transparência, que ele fala que nós vivemos uma sociedade com excesso de transparência. E esse excesso de transparência, a gente não está sendo transparente. O trocadilho que ele faz é: esse excesso de transparência é uma forma de se esconder. E o que nós transparecemos é apenas a parte boa, e nós nos frustramos quando a nossa vida parece não seguir um conto de fadas. Quando a nossa vida parece não ser igual àquela vida que está exposta nessa sociedade da transparência. Os pais de hoje em dia, eles têm medo de frustrar seus filhos. E eu me incluo nisso. Nós temos crianças sofrendo com a falta da falta. Não falta. E se não falta, parece que o desejo não consegue nascer. E quando a frustração vem, a decepção, a gente não sabe lidar muito bem com isso. É difícil para a gente lidar com isso. A gente tem uma religião que fala da teologia da prosperidade. E quando você é um cristão fiel e liso, sem grana, parece que está tudo errado na sua vida e você se frustra na sua vida espiritual. Vivemos uma religião de um Deus tapa-buraco, de um Deus resolve tudo, de uma teologia da autoajuda, que vai colocar para você, sabe, como que você pode ser esse ser que está sempre tudo dando certo na vida. Uma teologia de coach. E no meio de tudo isso, pessoal, nós desaprendemos a receber um não de Deus. Nós desaprendemos a receber um não de Deus numa fé, numa cultura e numa fé que não há espaço para o negativo, só para o positivo. Onde o que está estampado é só as coisas boas. Em uma espiritualidade onde tudo vai dar certo. E se não deu certo, é porque você não creu. Ou porque você não colocou, sabe, não fez o que tinha que ser feito. Desaprendemos a receber um não de Deus. Mas Deus nos dá nãos. E sabe o que a graça nos ensina? A graça mostra que o não é um desamor. A graça mostra que existe um amor que está para além dos fatos que acontecem na vida da gente. A gente foi no Lar Davis lá, a gente foi com o Nuno, com o Marcelo, Larissa. A gente foi no Lar Davis para
conversar com as crianças. E quando eu comecei a conversar com as crianças lá, teve um momento que eu comecei a falar para elas de uma ilustração da florzinha, que tem aquela brincadeira do bem me quer e mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Quem já brincou disso? Pouquíssimas pessoas brincaram disso. Quem já brincou disso? Bem me quer, mal me quer. Você conhece esse negócio, né? Isso é coisa de gente mais velha, então vocês sabem. Bem me quer e mal me quer, bem me quer e mal me quer. Dependendo de como terminasse, você mal me quer. Aquela brincadeira. E o que um autor que eu gosto muito, ele falou no livro Deus Me Ama, o Wayne Jacobsen, ele falou que a gente às vezes brinca disso com Deus. É como se a gente estivesse toda hora dizendo: acontece uma coisa boa na minha vida, Deus me ama. Acontece uma coisa ruim na minha vida, será que Deus me ama? Aí acontece de novo uma coisa boa na minha vida e Deus me ama. E eu falei isso para as crianças lá do Lar Davis, porque são crianças com tanto sofrimento. São crianças que tiveram tantas coisas ruins acontecendo na vida delas, elas receberam tantos nãos. Mas os nãos que elas receberam da vida, dos pais, não significa que Deus não as ama. Porque o amor de Deus não pode ser lido pelas coisas boas ou ruins que acontecem na vida da gente. O amor de Deus, interessante que a gente tem muita mania de só dizer que Deus é bom quando algo bom acontece na vida da gente. Mas o que a gente vê em Jó é que Deus é bom também quando coisas ruins acontecem na vida da gente. Nuno, David, Liz, Denis, todos os irmãos daquela igreja, algo ruim aconteceu, vocês iam viajar e não viajaram mais, veio uma frustração. Não significa que Deus não se importa, que Deus não queria, que Deus não ama, e aí aplica isso para tudo na sua vida. Para de brincar com Deus de bem me quer e mal me quer, fazendo isso com as circunstâncias que cercam a sua vida. Deus ama você. Jesus recebeu um não silencioso de Deus no Getsemane. Jesus, na sua humanidade, na sua divindade também, naquele momento, ele vai ao Getsemane e Jesus transpirava sangue. Jesus tinha uma angústia profunda na sua alma ali. Jesus estava tendo hoje, se a gente hoje fosse falar, Jesus estava tendo um ataque de pânico. Ele estava tendo um momento daquilo que a gente chama de uma crise de pânico, estava tendo um momento de profunda angústia, ao ponto dele transpirar sangue. E ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, seja feito o que tu queres e não o que eu quero. E ele orou, orou e orou. Que Deus responde com o silêncio. Estava dizendo: não, filho, não. A gente já combinou. Lá na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Até mesmo quando um sentimento de desamparo vem no nosso coração, não significa que Deus não se importa e que Ele não nos ama. Porque Deus nos ama, independente das circunstâncias. A expectativa dos discípulos era de um império que Jesus fosse construir. Jesus dá não a eles, dizendo: eu vou morrer na cruz. Jesus morrer foi um não aos seus discípulos. E quando ele diz, o Senhor, ele disse que ia morrer, Pedro diz: Senhor, de forma alguma isso vai te acontecer. Jesus é duro e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque importa que o Salvador, papai, ele ensina lá. Foi um não aos discípulos, eles ficaram frustrados, tanto que eles debandaram, só ficou João perto da cruz. Pedro negou, os outros desapareceram, receberam um não de Jesus. E nós recebemos nãos de Deus na vida da gente, a gente precisa saber lidar com isso. E a graça, quando a gente olha para a cruz, olha para esses elementos da ceia, do pão e do vinho, quando a gente olha e diz: não, Deus me ama, Deus me ama. Não importa o que está acontecendo na minha vida, o amor de Deus é certo. Ele não pode ser
não que ele não possa ser questionado, mas ele não é avaliado a partir das coisas boas e ruins que acontecem na nossa vida. A gente olha para a graça, olha para a cruz e percebe que Deus dá prova do seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Independente das coisas que acontecem na vida da gente, Deus nos ama e a graça nos mostra isso. A graça também nos mostra que somos todos falhos, mas cheios de valor e possibilidades em Deus. Essa frase ficou até grande, mas eu quis deixar ela assim. Nós somos todos falhos, todos. Vocês aqui, ó, eu, tudinho pecador, tudo falho, tudo vulnerável, mas cheios de valor e de possibilidades em Deus. Entende a graça? O nosso valor não está em sermos certos. O nosso valor está na graça derramada sobre nós naquela cruz. Nós somos filhos e amados por Deus. E continuamos sendo falhos. Se você diz que não tem pecado, você é mentiroso e a palavra não está em vós. Nós somos falhos, cheios de limitações, mas cheios de valor e de possibilidades em Deus. Somos todos falhos, inclua a falha em suas expectativas sobre você mesmo e sobre o seu próximo. Inclua a falha nas suas expectativas em relação a você mesmo e em relação ao próximo. A gente geralmente tem a mania de dizer: reduza as suas expectativas. Não reduza as suas expectativas, porque você é cheio de valor e de possibilidades em Deus, mas inclua a falha nas suas expectativas, porque ela é uma possibilidade, e eu digo para você, é quase uma certeza. As pessoas vão falhar com você, e você vai falhar com as pessoas. Isso não significa nós desacreditarmos no ser humano e não darmos mais nenhuma chance para ninguém, porque nós não temos expectativa de receber nada de ninguém. Não, eu tenho expectativa de que as pessoas sejam boas, que as pessoas consigam vencer as suas limitações, mas eu incluo nessas expectativas a falha. E quando elas falham, eu não me decepciono, porque eu sei que a falha faz parte da caminhada com pessoas. Vocês estão entendendo? Olha Jesus, meu povo, lá em João 2, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus tinha uma visão realista a respeito do ser humano, e sabia que o ser humano não podia ser alguém que você ia colocar sua confiança nele. O que a Bíblia diz? Maldito o homem que confia no outro homem, não é? Então Jesus sabia disso. Jesus sabia que as pessoas que caminhavam com ele eram falhas, iam falhar. Mas isso não levou Jesus a um olhar pessimista sobre o outro, de olhar para as pessoas e dizer: vocês nunca vão conseguir, eu não espero nada de vocês. Incluir a falha não significa olhar para as pessoas e não esperar nada delas. É incluir a falha. Porque o mesmo Jesus que sabia o que existia no coração daqueles homens, ou seja, vulnerabilidade, pecado, capacidade de fazer coisas profundamente e totalmente incoerentes, que somos nós, ele também sabia que aquelas pessoas eram imagem e semelhança de Deus, que aquelas pessoas em Deus poderiam realizar grandes coisas. Olha o que diz em João 15, 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Então sim, nós podemos ter expectativas sobre as pessoas,
porque sem mim nada podeis fazer. Quando estou acompanhando alguém e caminhando com alguém, e isso serve para a minha caminhada com a minha esposa, com os meus filhos, serve para a minha caminhada com qualquer pessoa, eu me recuso a não acreditar nas pessoas. Eu me recuso a olhar para as pessoas como se elas fossem seres sem possibilidades, seres sem competência, sem capacidade de vencer suas próprias limitações, porque eu sei do potencial e do valor que cada ser humano tem em Deus. Mas eu também sei que todas essas pessoas são falhas. Parece estranho, mas é quando alguém chega e diz: eu fiz tal coisa, uma parte de mim diz: já estava preparada para aquilo. Mas isso não me levou a uma postura de desconfiança e de descrédito do meu semelhante. Embora eu sempre esteja preparado ao mesmo tempo para que quando essa falha chega, eu sei que ela faz parte. Eu sei que ela faz parte. Porque senão a gente vai para dois extremos. Uma de ter uma visão romântica a respeito das pessoas que caminham com a gente, como se elas colocam elas no altar e colocam uma expectativa sobre elas, enorme, irreal, e trata elas como se elas fossem deuses perfeitos. Ou nós vamos para o outro extremo, de olhar para todas as pessoas como seres que você não pode esperar nada deles. Vocês já viram gente assim? Tem gente que está do lado de cá, colocando as pessoas sempre no altar. Parece que está atrás sempre de alguém para colocar no trono. E de colocar toda a sua expectativa naquela relação, naquelas pessoas. E temos os outros que já desistiu, é o pessimista. É o cara que ele diz que ele é realista, mas ele é amargurado. Porque ele olha para as pessoas e não acredito mais no ser humano, não acredito mais em ninguém. Para mim, fez, não fez. Entende? A graça nos apresenta um caminho do meio, que é de olhar e dizer: sim, eu posso esperar coisas boas das pessoas, porque elas são criadas à imagem e semelhança de Deus, e elas têm um valor intrínseco em Deus, e elas têm uma possibilidade, um potencial enorme em Deus. Então eu posso esperar, mas eu também sei que elas são falhas, e incluo na minha expectativa a vulnerabilidade e a possibilidade da falha. Amém, irmãos? Porque como é que a gente fica saudável vivendo no mundo onde está se vendendo perfeição e performance e resultado positivo, e ao mesmo tempo este mundo tão cruel e tão difícil, com gente tão complicada e tão ruim? A gente precisa olhar como Jesus olhava. Jesus sabia. Jesus não se confiou naquele negócio de que aquele povo estava empolgado com ele. Jesus sabia o que existia no coração do homem. Ao mesmo tempo, nem por isso ele deixou de acreditar, de chamar pessoas, de desafiar as pessoas a viver a vida, de convidar as pessoas a seguir os seus caminhos, porque no fundo, Jesus sabia que cada ser humano tem um potencial incrível de viver algo novo, de se transformar, de viver algo tremendo na sua vida pessoal e na sua vida pessoal com Deus. O último versículo, 2 Coríntios 13, 9. Aquele episódio, aquele momento onde Paulo por 3 vezes pede ao Senhor que tire o espinho na carne. Mas Deus responde para Paulo: mas ele me disse, Paulo dá testemunho: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então inclua a fraqueza nas suas expectativas. Isso não significa que você está sem esperar nada dessas pessoas, porque o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. É sobre este amor, é sobre isso que a graça fala. A graça nos dá a condição de olharmos para as pessoas sabendo que elas são falhas e pecadoras como nós,
mas nos dá também a condição de olharmos para as pessoas e de entendermos que elas são pessoas com potencial e com valor incrível diante de Deus. Diante das coisas boas e ruins que acontecem na vida da gente, meu entendimento do amor de Deus não muda. Porque o amor de Deus por mim não está alicerçado nos meus feitos e nem nas circunstâncias. O amor de Deus está alicerçado e se fundamenta na sua própria natureza. Porque Deus é amor. E quando nós olhamos para essa graça, nós encontramos um caminho de conciliação com as expectativas, com as possibilidades e com a realidade do pecado, da fraqueza e a necessidade do perdão nas nossas relações.